Boa noite a todos vocês que estão chegando. Hoje nós temos... Vocês estão encontrando na tela duas fisionomias conhecidas, do Luiz e da Bruna, e uma fisionomia que nos visita pela primeira vez, que é do Luiz Marcati, convidado pelo Luiz e pela Bruna, que são os coordenadores do setor de empresas familiares, para conversar conosco hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como de hábito, nós vamos passar os primeiros 5 minutos aguardando que todos os interessados possam fazer sua entrada, né? Que os links funcionem, que possam tentar por uma segunda ou uma terceira vez, se tiverem dificuldade. A gente tem cerca de 90 inscritos, além de nos acompanharem pelo Facebook. Então, obrigada pela presença de todos vocês. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. A gente tem a Lígia, atrás da logo do Mediare, que está nos acompanhando hoje, que vai fazer nossa foto, para que a gente possa depois divulgar. E nós estamos gravando a palestra e ela poderá ser acessada depois no canal do YouTube. Não sei como é que está a temperatura para vocês. No Rio de Janeiro, a gente está num inverno rigorosíssimo, com chuva e frio. Olha o casaco do Luiz. E ele está no Rio de Janeiro, né? Eu não estou de casaco porque estou ousada hoje. Mas, então, não sei como é que está a temperatura aí, Bruna. Como é que está para você? Em Goiás, muito calor. Aqui é o ar-condicionado. Aqui é o ar-condicionado. Mas, graças a Deus, muita chuva. Então, isso é muito bom, né? Para as próximas safras aí que estão vindo. O pessoal já plantando aqui. Luiz, você tá em que estado? Luiz São Marcati. São Paulo, capital. São São Paulo, Paulo. capital. E São Paulo está como São Paulo. Tá? A máxima hoje deve ter sido uns 17, 18 graus por aí. É diferente lá do Goiás, né? Como eles falam, né? É isso? Do Goiás. Do Goiás? No Goiás, do Goiás. No Goiás, do Goiás, exatamente. Não sabia disso não, aprendendo já. Aprendendo. Chovendo aí, Luiz? Não, hoje não. Hoje não. Hoje amanheceu um dia lindo, aquele típico inverno na serra, assim, sabe? O céu azul e tal, mas não durou 1h30. Depois fechou tudo, ficou cinza, mas sem chuva. Tá certo, tá certo. Todos vocês que estão chegando e nos dando boa noite pelo chat, bem-vindos. Aqueles que não estão com acesso ao chat, bem-vindos da mesma forma. Bruna está respondendo para vocês o boa noite que nós estamos recebendo. Hoje é o nosso webinário do setor de empresas familiares, coordenado pelo Luiz Henrique e pela Bruna. Eles têm um convidado, que é o Luiz Marcati, que eles vão apresentar já já. Nós estamos aqui nos 5 minutos iniciais trocando figurinhas de como está o tempo nas nossas cidades, né? A Bruna está em Goiás, Luiz Marcati está em São Paulo, Luiz Henrique e eu estamos no Rio. O desejo de que todos estejam chegando com saúde, que os familiares também estejam com saúde, e dando as boas-vindas para vocês. São 7h05. Eu vou fazer companhia à Lígia, né? Enquanto Luiz e Bruna dá andamento à recepção de vocês e do convidado que eles têm para nós nessa noite. Lá no finalzinho eu volto para dar uma boa noite e me despedir de todos, tá bom? Um ótimo seminário para todos nós. Parabéns, Luiz e Bruna, por esse convite e por esse tema. Bom, gente, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos aqui.
Agradecer ao Luiz pela gentileza de estar vindo compartilhar conosco aí o seu vasto conhecimento prático e teórico desse tema, governança e conflitos familiares. Ele vai transcorrer aí sobre o tema com muita leveza, vocês vão ver. Só rapidamente apresentando, né, o Luiz, ele enfim, é um sócio da Mesa Consultoria, que faz trabalhos basicamente de governança corporativa enfim, e assuntos correlatos à governança. O Luiz também é autor de livros, é professor, já foi conselheiro do IBGC, professor do curso lá do IBGC, e tem aí um histórico, aí, uma jornada muito interessante na área de governança e, em especial, tratando e lidando aí com empresas familiares. Como ele bem falou, 90% dos casos deles lá, né, todo esse histórico lá da Mesa é de empresas familiares e que mais uma vez parafraseando ele, quer dizer, é um extrato bastante representativo do que são as empresas brasileiras. Então, eu aqui, feita essa apresentação, queria só estabelecer aqui algumas regras. Nosso webinário ele tem um horário limite aí de 8h30 para respeitar aí as agendas de todos. O Luiz vai fazer a apresentação e falar conosco aí por um prazo aí de mais ou menos 1 hora e pouquinho. Nós estamos deixando os últimos 20 minutos desse nosso espaço aqui para que as perguntas sejam feitas. Perguntas, eu queria pedir a todos que fizessem as perguntas através do botãozinho lá embaixo, no rodapé do Zoom, de Q&A, né, de perguntas e respostas. Usando esse canal, eu e Bruna vamos fazer um agrupamento das perguntas e vamos depois fazê-las no final, nesse período que eu falei, nesse slot que eu falei. E o chat também é livre, né, para as pessoas, enfim, fazerem comentários, que a gente eventualmente também pode buscar esses comentários e trazê-los para dentro da conversa de alguma forma. Então, o chat é livre, mas vamos tentar usar o Q&A para fazer as perguntas. E acho que é mais ou menos isso, gente. No final, nós vamos fazer a foto, eu só não sei se a gente vai fazer agora no final, ou agora no começo ou no final. Mas vamos fazer uma foto aí também do nosso grupo, enfim, de nossa audiência de hoje. E é isso. Agradeço ao Luiz, mais uma vez. Bem-vindo ao nosso ambiente aqui do Mediari. E a palavra está com você, Luiz. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu é que agradeço muito pelo convite, pela oportunidade da gente poder bater esse papo nessa noite. Quero agradecer a Tânia, a Bruna, por todo o time do Mediari e por estarmos aqui investindo um tempo para um assunto que é absolutamente relevante e que permeia a vida de muita gente, né? A gente diz que é difícil quem não trabalha, não trabalhou, ou quem não ainda irá trabalhar numa empresa familiar, tá certo? Porque as empresas familiares estão presentes, na realidade, no mundo todo. Calcula-se que no mundo, ainda hoje, passa de 80% das empresas o controle de famílias, tá? Famílias empresárias. Uma família é um grupo de famílias. O Brasil, esse número é bastante grande, deve passar de 85% pelo menos. Lá na consultoria a gente tem essa realidade, ou seja, eu estou na consultoria há 19 anos, atualmente sou presidente e sou sócio da mesa, e lá nós atendemos desde empresas que não têm nenhuma estrutura formal de governança, ou seja, aquela que vai para o primeiro estágio de governança estruturada, formalizada, até empresas que já estão na Bolsa de Valores, que é onde a gente entende seja o ambiente mais complexo de governança instalado. E quando a gente olha isso, mesmo as empresas de capital aberto, ainda muitas são controladas por famílias, não é? Quando a gente pensa em empresa familiar, vem um viés
na nossa mente de empresas menores, mas você tem grandes grupos mundiais, tá certo? Que ainda são empresas de controle familiar. O Brasil, a gente tem diversos deles, né? Você pega o caso do Banco Itaú, são 3 famílias que controlam o Banco Itaú, o Banco Safra, a Globo, o Gerdau, então são incontáveis. E quando você olha para o mundo também, é a mesma coisa, né? A Peugeot, a Dupont, o Hyatt, o Walmart. Então, são grandes corporações que nasceram com viés de empreendedor, conseguiram conquistar um espaço e uma relevância muito grande. Tá? Eu vou compartilhar um material para a gente usar como guia. Acredito que já estão visualizando, né? Tá ótimo. Vamos lá. A questão da governança, a governança corporativa, ela ajuda a gente conseguir organizar e formalizar as relações dentro das organizações. Tá? Mesmo que sejam organizações sem fins lucrativos, mesmo que sejam filantrópicas, porque, no fundo, a administração do negócio ela tem que se dar por meio das relações e por meio do uso do poder. Não é? Então, claramente, você começa a entender tensões de relacionamento que se criam nesse papel de uso de poder nas organizações. Tá? Então, o que a gente costuma falar é que você organizar, você estruturar uma governança formalizada numa empresa é a arte da coletividade. Tá? É você conseguir construir um modelo que é o melhor para a sociedade, ou seja, para os detentores do capital, o melhor para o negócio, para quem trabalha e conduz o dia a dia das operações, mas também tem que ser melhor para a família empresária que orbita esse entorno. Tá? E aí realmente é uma arte, você conseguir equilibrar tantos interesses que se cruzam e expectativas pessoais, expectativas de vida, expectativas coletivas desse ambiente, organizar isso de forma a você mitigar o máximo possível de conflitos e, caso eles ocorram, que caminhos a gente tem para solucioná-los, tá? E por que a gente fala isso? Porque, na prática, quando você olha para a empresa, né, sejam sócios, sejam conselheiros, executivos, colaboradores, fornecedores, clientes, a sociedade ao redor da empresa, ou seja, os stakeholders, né, direto ou indiretamente ligados à empresa, na prática são pessoas. Né? E pessoas têm o mau hábito de querer se comportar como ser humano. Né? Porque não é só racional, você tem muito de sentimento envolvido nisso. Tá certo? Você tem muito de interesses, de momento de vida, das pressões que eu estou passando. Então, a forma como eu vou me relacionar, seja no ambiente do topo do poder das empresas, seja no dia a dia do funcionamento da empresa, as pessoas são movidas também por emoções, não é? Emoções que podem se transformar, ou seja, eu tanto posso ter cultivar emoções positivas, como o coleguismo, a amizade, como as tensões de ambição, de disputa de poder, de ocupar espaços, ambições realmente de crescer, e que podem me criar uma situação de uma competição natural e saudável ou da disputa por cotoveladas e caneladas dentro da empresa para eu ocupar ou defender o meu espaço. Né? Então, para isso, se cria uma série de estruturas e regras que vão ajudar. Eu vou tentar separar exatamente naqueles 3 tópicos, então, o ambiente societário, o ambiente dos negócios e no ambiente familiar, para que a gente possa entender as diferenças, nuances de cada um desses ambientes e os instrumentos, as práticas utilizadas nesta mitigação ou no tratamento dos problemas, tá?
Bom, primeiro ponto, eu peguei, simplificando a definição sobre governança corporativa, é o conjunto da relação entre sócios, a hora que eles decidem que empresa nós vamos ter, qual tamanho nós vamos alcançar, quais são os planos para o ano que vem, o quanto a gente vai crescer, que resultados eu espero, que riscos eu aceito correr. Então, a governança corporativa é assunto de dono, tá? Ou seja, é a maneira pela qual os donos conduzem seus negócios. Quando a gente fala isso e entende que toda empresa tem dono, né? Tá certo? Não existe empresa sem dono. Você pode ter um dono do empreendedor, você pode ter uma empresa com milhares de donos que estão na bolsa de valores, que somados controlam aquele capital. O que significa, gente? Significa que toda empresa tem governança corporativa. Toda empresa tem o seu modelo de governança corporativa. Quando a gente fala das boas práticas de governança corporativa, são aquelas estruturas, práticas, regras, formalidades que o mercado entende como um bom modelo de administração da empresa e valoriza isso e avalia como de forma positiva a condução dos negócios pelas empresas e pelos empresários que têm esses modelos estruturados e implantados. Agora, a gente não pode deixar de dizer também que, por mais que uma governança seja estruturada e formalizada, por mais que o ambiente onde essa empresa atua seja regulado, por exemplo, numa bolsa de valores, a gente diz que a governança que funciona de fato na empresa é aquela que o controlador quer. Porque, por mais que as regras digam, faça isso desse jeito, desta forma, a gente acaba encontrando, infelizmente, muito modelo de governança check the box, né? Ou seja, eu tenho lá meu checklist e falo, olha, eu tenho a governança porque eu cumpro o checklist, mas não necessariamente eu atuo em linha com o que o checklist manda. Aí é que a gente começa a perceber, muitas vezes, os desalinhamentos entre o que a formalidade diz e o que a prática nos mostra. Por quê? Porque são pessoas, porque governança trata do uso do poder, do centro de poder das organizações. E quando a gente fala de poder, o poder do controlador muitas vezes fala mais alto do que as próprias regras do mercado. Então, gente, não existe uma fórmula para você instalar uma prática de governança, uma boa prática de governança, que não seja pela consciência dos controladores e pela percepção de valor real que essas práticas trazem para a sociedade e, por consequência, para a administração do negócio. Tá? Então, o ponto-chave para você trabalhar a governança está na consciência de quem detém o poder. Não é apenas formal. Claro que, eu tenho uma empresa, capital fechado, eu quero ir para a Bolsa, eu vou ter que estruturar e implantar modelos de governança. Até porque, senão eu nem consigo listar, né? Eu nem consigo meu registro na CVM, na Bolsa e tudo mais. Mas o que acontece de verdade na prática está muito mais ligado à consciência e ao comportamento das pessoas. Onde fica a tal da governança? Esse desenho mostra claramente, né? Deixa eu até pegar o apontador aqui. A gente costuma entender muito a empresa num modelo piramidal, né? Ou seja, esse modelo em que aqui estaria o topo do poder. Mas quando a gente cria uma estrutura formalizada de governança, na prática o que a gente faz é criar uma extensão do organograma da empresa em que o topo do poder está na mão da sociedade. Entre a sociedade e o que acontece no dia a dia, nasce o Conselho de Administração, que na prática é um colegiado com a responsabilidade de entender as expectativas dos sócios e traduzir essas expectativas em formato de objetivos e diretrizes para os executivos poderem executar, né? O nome é bem claro nesse sentido. Então,
esta inter-relação aqui, ela se torna mandatória para que tudo aconteça dentro de um caminho natural, de uma busca de harmonia entre o poder, a transformação desse poder em objetivos e diretrizes e a atuação da diretoria que presta contas, né? Esta linha de corte aqui é a que faz a separação entre governança e gestão no âmbito da administração dos negócios. E isso, logicamente, traz alguns caminhos que não são simples. Primeiro, dentro desse organograma estrutural, é importante que haja clareza sobre o uso de poder. E qual é a clareza sobre o uso de poder? Quem pode decidir sobre o que assunto e sobre que valor dentro da organização? Quem pode tomar essa decisão? Se a empresa tem um único dono, me parece que isso fica claro, né? Quem decide é o dono. Quando você tem sócios, aí já depende, não é? Tem sociedades, por exemplo, que cada sócio cuida de uma área da empresa. E aí eu preciso entender se o que eu como colaborador, estou precisando de uma decisão tem a ver com a minha área, tem a ver com a área a quem eu respondo ou tem a ver com a empresa como um todo, não é? E entre os próprios sócios isso tem que estar claro, tá? Separação de papéis. E isso em muitas empresas, vocês veem, o Brasil é um país com uma economia rica, não é? Rica em termos de complexidade, de multiplicidade de mercados, mas nós não temos nem 700 empresas na Bolsa de Valores, não é? O último censo que eu vi do IBGE apontava que empresas com faturamento acima de 100 milhões por ano no Brasil são mais de 15 mil. Então, o volume de empresas que não tem uma estrutura formalizada de governança, com clareza sobre papéis e responsabilidades que começam na própria sociedade, é muito grande. Aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que existe uma mistura natural. O dono, que também está no dia a dia, que está tocando o negócio, que tem seus sócios, que muitas vezes eles não fazem reuniões estruturadas de sócios para poderem tomar decisões e que vão decidindo no dia a dia. Tem decisões que meu sócio vai gostar, tem decisões que meu sócio não vai gostar. E isso pode criar um ambiente muito complexo, porque como é que a gente convive nisso? Bom, primeiro, quando você não tem nada formalizado, a própria sociedade cria os seus acordos, mas são acordos tácitos, eles não são formalizados. É a maneira como os sócios interagem entre si, meio que eu já sei o que incomoda o meu sócio sabe o que me incomoda e a gente meio que cria algumas linhas de proteção, aí, algumas fronteiras de proteção para evitar que a gente brigue, não é? Mas isso não impede que a gente tome decisões e que incomodem ao outro, já que muitas vezes eu tomo a decisão sem consultar ao outro, sem combinar com o outro, né? A gente fala que dentro da organização, você imagina, o colaborador ele fica olhando para dois sócios ali e fala assim, bom, e agora? Com quem que eu vou tratar esse assunto? Se não tiver clareza sobre os papéis que cada um e nem as responsabilidades que cada um tem. Aí, naturalmente, vem aquela lembrança de que cachorro que tem dois donos corre o risco de morrer de fome. Só que no mundo empresarial a gente sabe muito bem que cachorro inteligente come dobrado, né? Porque ele sabe para quem ele faz cara de fome em que momento, tá certo? E o interessante é que assim, ó, eu como colaborador pedi para aquele chefe deu ok, eu estou fazendo. Quando o outro descobre e fica bravo, o problema não é meu, ó, seu sócio aprovou. Então, ou seja, eu transfiro o problema lá para cima e eles que se resolvam, tá certo? Então, é preciso ter uma organização clara sobre uso de poder, papéis e responsabilidades, que começam lá naquele topo daquele desenho que parece uma ampulheta e que vão cascateando a organização. Agora, como é que a gente cria esse ambiente? A gente cria esse ambiente com, primeiro, compreensão, né? Ou seja, os acionistas têm que, os sócios, os acionistas, os cotistas, qualquer que seja o modelo societário, precisam claramente entender
qual é a sua relação de poder, aquele poder formal, não é? Se eu sou controlador, se eu não sou, se eu sou minoritário, o que me cabe, qual é meu espaço, e estabelecer um consenso que leve em consideração o quê? O que é melhor para nós como sócios e o que é melhor para a nossa empresa em busca da sua sustentabilidade e longevidade. Aí, se eu consigo estabelecer consenso com base na compreensão, o próximo passo é estabelecer comprometimento. Eu, sócio, me comprometo a cumprir o que nós estamos acordando e, por isso, nós vamos até formalizar um acordo aqui, tá certo? Então, aí sim, eu transformo este consenso, estes combinados, essa compreensão, o que a gente quer, o que a gente não quer, num documento formal, inclusive com força de lei, não é? Como os advogados aqui presentes podem dizer, que isso é o tal do acordo de sócios, tá certo? Que ampara essa relação. Então, na prática, é um disciplinador dessa partilha de poder, que inclusive forma blocos de controle. Só fazendo um parênteses aqui, quem controla uma empresa, né? Depende do modelo societário. Numa SA é quem detém 50% mais uma ação. Esse é o controlador, porque ele tem a maioria do capital. E numa limitada, pelo Código Civil, 75% das cotas. Então, se eu não tiver nenhum sócio que detenha esse controle sozinho, para aprovar determinadas matérias dentro da empresa, nós temos que formar blocos de controle. Então, o quanto eu aprovo com 50% mais um? Quanto eu aprovo com 2/3 do capital? Quanto eu aprovo com 3/4 do capital? Logicamente, temas mais relevantes, temas que impactem o patrimônio da empresa, temas que afetem o modelo societário, como mudança de participação, receber um novo sócio, um investidor, vender um pedaço da empresa para alguém, ou até comprar uma outra empresa. Então, tudo isso acaba sendo temas em que a gente pode até qualificar qual o percentual de detenção do capital que aprova ou não determinadas matérias, tá? Então, o bom acordo societário, né, ele trata da estrutura e da relação societária, ou seja, que temas são pertinentes aos sócios decidirem e cabem a eles aprovar ou não, dependendo da sua participação no capital, pelos acordos que nós estamos firmando. Segundo, estrutura administrativa, ou seja, quem administra e como a empresa será administrada. Nós vamos ter um conselho de administração, esse conselho vai ter quantos representantes dos sócios? Esse conselho vai ter conselheiros externos independentes? Nós vamos ter uma diretoria, presidente, 2 ou 3 diretores, ou seja, isso tem que estar claro, inclusive com seus papéis e responsabilidades. Porque a gente cria, aqui a gente cria o teto daquilo que nas empresas a gente chama de política de alçadas, né? Ou seja, qual é o papel e responsabilidade dos sócios decidirem e quais os valores, os temas que nós sócios transferimos para o conselho decidir e quais a gente transfere para os executivos, os diretores decidirem. É assim que você começa o teto guarda-chuva da política de alçadas. É concessão de uso de poder por parte dos sócios para os profissionais que atuam na direção dos negócios. E o terceiro ponto, que sem dúvida alguma ele é mais crítico e muitas vezes difícil de ser construído, está nas relações familiares. Porque uma coisa que é complicada é assim, tá bom, eu montei a empresa com o meu irmão e nós somos sócios e a gente trabalha bem. Bom, mas meu filho fez 18 anos, está na faculdade, ele está precisando trabalhar, vou trazer ele aqui para a empresa. Né? Opa, começa a dar um sinal de alerta no outro, fazer, mas peraí, por que esse cara vai trazer o filho dele aqui? Né? Então eu posso trazer o meu também, né? Aí eu até vou lá em casa e falo, ó, cara, amanhã você está trabalhando na empresa, tá? Mas por quê, pai? O que eu fiz, né? O que eu fiz de errado? Não, é porque seu tio está levando o filho dele, eu tenho que levar você também. Como é que não, né? Tá certo? E aí você começa a criar um ambiente e fala assim, mas peraí, essa decisão é em prol da sociedade? Essa decisão é em prol da performance dos negócios ou é só para acomodar nossa relação familiar de como é que a gente faz a partilha de espaços dentro da empresa?
não é? Então, o que está movendo as pessoas nesse sentido? Então, um dos tópicos que, aliás, exige muita mediação na construção da conversa, está exatamente em como a gente cria regras de aceitação ou não da família na relação do dia a dia das empresas e como a gente transforma isso num consenso que vai ser assinado por comprometimento dos sócios a cumprir. A primeira pergunta difícil é: parente pode trabalhar na empresa? Sim ou não? Se sim, em que condições? E aí a gente transforma essas condições, porque isso nos ajuda o quê? A mitigar riscos. Porque se a gente cria regras, e essas regras serão de verdade cumpridas pelos sócios, a gente fala, gente, isso está combinado. Está combinado, nós estamos atuando nessa. Ah, não, isso eu assinei aquele papel lá e ficou na gaveta, eu nem lembro mais o que ele me disse. Então, pega o papel e lê, porque aquilo é a regra pela qual você aceitou conduzir os seus negócios junto com teus sócios, tá certo? Por exemplo, qual vai ser o salário do meu filho? Ah, meu filho, né? Meu filho já nasceu diretor da empresa, né? Certo? Eu não vou botar meu filho de trainee, tá louco, né? Ou pior, eu ponho ele de trainee com salário de diretor, né? Tá certo? Então, eu mesmo alimento as possibilidades de conflito dentro da empresa. Tem um tema bacana que é negócios com partes relacionadas, né? Negócios com partes relacionadas, simplificando, são familiares atuando como fornecedores ou prestadores de serviço dentro da empresa. Eu posso contratar a transportadora do meu primo para fazer o transporte do nosso produto, assim? Sim ou não, né? E se sim, em que condições? Até porque eu falo, não, é do meu primo mesmo, então a gente até paga o frete mais caro, mas é da família, né? Então, o que a família tem a ver com isso? Então, quando a gente não cria esses limites, essas fronteiras, as regras, lembra lá do primeiro slide, a arte do coletivo. Eu não estou jogando nada contra ninguém, nós estamos a favor, mas esse tema é a favor da sociedade, é a favor do negócio ou é a favor da família? Não é a favor de um em detrimento do outro. E é por isso que a gente fala que é uma arte, né? Você compor esse equilíbrio todo, tá? Então, alguns desafios são muito importantes na implantação da governança, tá? A efetividade da assembleia ou da reunião de sócios. Por quê? Gente, a maioria das empresas nunca fez reunião de sócios para avaliar seu negócio, para tomar decisões relevantes. Isso acaba se misturando com o dia a dia. E ao se misturar com o dia a dia, a gente não tem clareza de quem decidiu sobre o quê, ou se quem decidiu poderia ter decidido. E isso não se torna um ponto questionável no futuro, de alguma maneira. Quando a gente transformar, principalmente o conselho ou a alta gestão, transformar as expectativas dos sócios em diretrizes e objetivos de trabalho, em metas, eu tenho que ter clareza o que o sócio quer e o que o sócio não quer, tá certo? Separação de papéis e alinhamento dessas visões, ou seja, isso tem que estar muito bem conectado. Essa é a grande força da governança corporativa, em equilibrar o uso do poder, transformar esse poder em diretrizes para o futuro do negócio. Tá? Bom, entramos agora no dia a dia dos negócios, não é? E aí, no dia a dia dos negócios, nós temos o conselho de administração. Lembra daquela ampulheta? É o que está abaixo da sociedade, ou seja, é um colegiado que tem por objetivo ser o porta-voz do acionista dos sócios para a administração dos negócios. Então, é extremamente importante que os papéis e responsabilidades do conselho estejam claros, definidos e formalizados. Por quê? Conselho de administração também é chamado de diretoria não executiva. Tá? E esse não é muito importante, porque conselheiro não é diretor, conselheiro não executa. Conselheiro é como se ele estivesse dentro do avião com o mesmo cockpit do piloto, mas ele não tem um manche, né? Aliás, tem uma frase que vem lá dos Estados Unidos que é emblemática no papel do conselheiro, né? O conselheiro ele tem que atuar com hands off, nose in, né? Ou seja,
Eu não ponho a mão na operação, mas eu tenho que manter o nariz perto para sentir se está cheirando bem aquele negócio lá ou se a gente percebe algum desvio de conduta. A composição do conselho ela deve ser uma representatividade da Assembleia, ou seja, quem tem mais percentual de capital nomeia mais conselheiros. Simples assim, né? E cada conselheiro, aí é que está a mudança, né? Porque lá na Assembleia, cada sócio vota com o seu percentual de participações. No Conselho, é um colegiado em que cada conselheiro tem direito a um voto. Mas a distribuição de assentos está muito atrelada à participação no capital. Então, é assim que você dá o controle. A palavra que não tem tradução para o português, né? Ou seja, accountability, né? Accountability é a responsabilidade, é uma prestação de contas assumindo a responsabilidade pelo resultado dessa prestação de contas, né? Então, é extremamente importante que o Conselho entenda que cada conselheiro tem que ser responsável pela efetividade do colegiado para administrar o patrimônio e dar o retorno mais adequado ao patrimônio dos sócios. É importante ter independência intelectual. O conselheiro não está lá para decidir em nome de uma pessoa. Inclusive, é um fato de lei. O conselheiro de administração tem dever de diligência para com a sociedade e para com a companhia. Ou seja, ele representa a sociedade e ele é responsável pela companhia. E, logicamente, criar regimentos e políticas. Então, o conselho ele é instalado por uma decisão estatutária, seus papéis e responsabilidades são clarificados no acordo de sócios e, mesmo assim, ele ainda cria os seus próprios regimentos para funcionamento interno. Tá? E ele também é o responsável pela definição das políticas que alcançam a gestão. Outro ponto claro, papéis e responsabilidades definidos. A gente fala isso, parece que mas é óbvio, né? Só que quando a gente vai buscar o sentido da palavra óbvio, a gente vai ver que óbvio é aquilo de fácil entendimento, mas não diz que é de fácil execução. Tá certo? Então, se a gente não tiver clareza nas caixinhas, nos papéis, nas responsabilidades, quem responde por o quê, e quais são as fronteiras entre o meu poder e o do meu par, por exemplo, a gente corre o risco de invadir uma área que não é da nossa competência. Agora, quando a gente fala em empresa familiar, tem um dado que é mais crítico e sensível nisso. Empresários que constituem empresas dentro do seu ambiente familiar, eles naturalmente levam para a empresa, assim que eles constituem empresa, eles levam para a empresa pessoas da sua confiança. Eu preciso levar gente em quem eu confio, que pode estar comigo e não me roubar, né? Tá certo? Não fazer coisa errada. Então, eu levo membros da família, ou eu levo gente próxima, ou seja, eu me cerco de pessoas de confiança. O problema é quando ele não percebe que aquela pessoa de confiança já não tem mais a competência para entregar o que a empresa precisa que ela entregue. Mas como é da minha confiança, eu a mantenho do meu lado. Inclusive, eu vou promovendo ela na carreira. Então, eu tenho lá no financeiro alguém que eu confio, que vai cuidar do cofre sem meter a mão no que tem dentro do cofre. Mas a empresa precisava de um diretor financeiro com formação, com experiência, com requisitos técnicos. Não, mas eu preciso de alguém em quem eu confio. E aí a gente cai no outro desafio da empresa familiar, que é a centralização do poder. Ou seja, os donos não delegam ou delegam muito pouco, e como eu sei, consciente ou inconscientemente, que aquela pessoa da minha confiança ela não tem a competência necessária para decidir sobre o que eu espero ou que a posição é requerida, eu concentro em mim a decisão. Né? Então, tudo volta para dentro da minha empresa, para dentro da minha mesa, perdão. Ou seja, eu é que decido sobre tudo, a minha caneta é a que tem mais tinta dentro da empresa. Mas por quê? Porque como eu não criei regras na sociedade, regras na auto-administração, políticas alçadas,
eu deixo essas pontas meio soltas e para que elas não fiquem soltas, eu trago tudo para minha mão. Ou seja, eu, dono da empresa, acabo virando o grande limitador do crescimento, da produtividade, da performance da empresa e nem me dou conta disso. Tá? Outro ponto é a remuneração compatível, como a gente já falou, precisa ter o profissional que está sentado naquela posição tem que ter clareza sobre o seu papel, sobre a sua responsabilidade, sobre o que a gente espera que ele faça, sobre o que a gente não quer que ele faça, e sua remuneração tem que ser compatível com o mercado, mas também olhando para dentro da empresa com a responsabilidade e o impacto do resultado que esse colaborador tem na mão dele, não é? E trabalhar com meritocracia, não é? Um ponto que é sensível na relação patrão-empregado é aquele que acaba criando uma relação de apadrinhamento com as pessoas mais próximas a ele, e ele meio que distribui uma premiação conforme o seu humor e a sua relação com aquela pessoa. E aí não fica claro, eu ganhei esse prêmio por quê, afinal de contas, né? Ou deixei de ganhar o prêmio por quê? Também ele não explica, tá certo? Então, a gente corre o risco numa empresa com esse jeito de funcionar em não conseguir atrair e muito menos conseguir reter bons profissionais. Por quê? Porque eu estou calcado na relação de confiança e não na visão da competência. Tá? Então, é extremamente importante que tenha direção estratégica clara. Qual é o maior problema de muitas empresas familiares, e principalmente aquela em que o fundador está à frente do negócio? A estratégia está na cabeça dele. Não necessariamente ele compartilha isso com os demais. Tá certo? E isso acaba causando dificuldade, porque eu falo, aquele cara, eu botei ele lá de diretor, mas ele não é o meu melhor diretor. Mas você nunca o tratou como um diretor. Né? Você nunca o tratou. Então, você tem que dar direção clara, objetivos definidos, expectativa de retorno e risco para onde ele vai atuar. Né? Existe uma fala muito natural, né? Não, mas ele tem que usar o bom senso para decidir e atuar. E aí é um recado que eu passo, toda a oportunidade que eu posso falar sobre isso. Nunca, jamais, em hipótese alguma, espere que o seu colaborador decida por bom senso. Porque bom senso, cada um tem o seu. A gente tem sim que estabelecer consenso. Senso comum. E o senso comum nos diz, olha, numa visão empresarial, diante deste fato, é assim que eu, dono, espero que você, meu diretor, atue. E isso tem que estar claro, inclusive na definição das políticas, das normas, do código de conduta, no sistema de metas, na meritocracia. Ou seja, o cara que vai ser demitido não deveria ser surpreendido com a demissão, né? Deveria estar ficando claro que ele não está mais cabendo naquele ambiente, tá certo? Então, esses são pontos que realmente a gente precisa ter muita atenção. Para complicar um pouquinho mais, vamos colocar a família mesmo nesse contexto, tá certo? A gente costuma dizer o seguinte, que dentro das empresas, as pessoas são movidas, claro, pelo crescimento pessoal, profissional, mas há muito da motivação das pessoas dentro das empresas estão ligados a dois fatores. A conquista de poder e a conquista de dinheiro. Tá? As pessoas vão lá para crescer na carreira, mas, lógico, o dinheiro vai estar atrelado. Ou para eu mandar mais, né? Ou seja, ter mais poder de decisão na minha mão, e isso me motiva. Eu crescer, eu sair de uma posição de trainee, virar supervisor, virar gerente, virar diretor, né? Esperar um dia ser presidente. Puxa vida, olha aqui, né? Que bacana a minha carreira. E, logicamente, poder e dinheiro vão atrelados a isso. Na família, no ambiente da empresa familiar, você tem um terceiro fator, que é o afeto. Então, além de você ter os mesmos fatores de motivação, poder e dinheiro, você tem ainda as questões de afeto que circundam as relações das pessoas. Aquelas questões que eu trago de dentro de casa para dentro da empresa.
O afeto ele pode ser um potencializador para o bem ou um alimentador para tensões e conflitos muito sérios dentro das empresas. Por quê? Porque, às vezes, eu transfiro para dentro da empresa questões familiares, eu só mudei de palco, né? Tá certo? Então, se antes eu tinha uma briga lá na casa da família, eu transfiro essa briga para dentro da empresa. Se eu tinha uma disputa entre irmãos de quem queria mais atenção do pai ou da mãe, eu transfiro isso para dentro da empresa. E o pai ou a mãe estão sentados na cadeira de presidente, imagina como isso se dá no andamento das relações do dia a dia. Então, essa disputa de poder acaba sendo muito mais crítica. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, o professor John Davis, então em Harvard, hoje ele não está mais em Harvard, está no MIT, ele escreveu esse livro, De Geração para Geração, em que ele cunhou este modelo, esse esquema, que já é um clássico, todo mundo que já passou por governança já viu isso, né? Que é o modelo da intersecção dos 3 círculos, né? Ou seja, as relações da propriedade, quem é sócio do negócio em si, quem trabalha no negócio, e da família empresária, né? Ou seja, quem se relaciona, que pode ou não estar dentro da empresa. Então, só de bater o olho, a gente vê que são 7 grupos de interesses que se cruzam aqui no meio. Aqui, ó, está o cara que é da família, é sócio e toca o negócio. Via de regra, o fundador, via de regra, um dos sócios, né? Então, o pai, a mãe que fundaram o negócio, que são sócios do negócio e que trabalham lá no dia a dia. Aqui eu posso ter familiares que são proprietários, mas não trabalham no dia a dia. São ou sócios que receberam participação por herança, mas não trabalham em outras carreiras, ou porque já se aposentaram, não estão mais no dia a dia e continuam sócios. Aqui eu posso ter um sócio que não é da família, mas trabalha junto comigo. Aqui eu posso ter um sócio que não é nem da família e nem trabalha, porque, sei lá, pode ser um sócio, um investidor institucional, um financeiro. Aqui estão o que a gente chama dos mortais, né? Aqueles que são os funcionários que não são nem da família nem sócios, né? Tá certo? Então, são os primeiros na linha de tiro. Aqui são aqueles familiares que são funcionários, mas ainda não são sócios. Pode ser a próxima geração, que ainda não recebeu participação, ou podem ser familiares não consanguíneos, tipo primos, primas, tios, sobrinhos, cunhado, sempre tem um cunhado, genro, né? Sempre tem alguma coisa nesse sentido. E aqui, gente, tem os demais membros da família, que não são nem sócios, nem trabalham no dia a dia do negócio, mas dão palpite, né? Até porque faz parte do jogo da família, tá certo? Mas eles não é que eles dão palpite de graça, eles dão palpite primeiro pela questão do afeto, né? O marido dando palpite na história da mulher, a mulher dando palpite na história do filho, porque é comum, gente. Eu falei lá atrás, o cara quando monta a empresa no âmbito da sua família, ele leva para dentro da empresa gente de confiança. Então, via de regra, ele vai levar familiares para dentro da empresa. Só que quando a empresa cresce, o que ela acaba fazendo? Fazendo sentido inverso. É a empresa que invade o ambiente da família e toma conta daquele ambiente. Então, aquele almoço de domingo no seio da família nada mais é agora do que uma reunião de trabalho estendida, em que você tem lá na mesa pessoas que trabalham e vão ficar reclamando do cliente que não pagou, do colaborador que foi embora, do fornecedor que não entregou, do juro, do governo, do câmbio, do chinês, sei lá, a gente vai reclamar de um monte de coisa ali. E, lógico, essas demais pessoas também estão no almoço e foram convidadas a participar. Então, eles vão dar palpite, eles vão se posicionar, tá certo? E isto, muitas vezes, criam fatores de conflito na família. E aqui, mas aqui, ó, imagina a sociedade, a gente já viveu isso várias vezes, irmãos que são sócios, né? E que aqui no almoço da família, o irmão falou assim, bom, gente, semana que vem nós estamos indo para a Europa, tá? Eu pegar a esposa, os filhos, nós vamos para a Europa e tudo mais.
Aí umas pessoas desejam boa viagem, outras ficam com um sorrisinho meio torto. Aí, quando chega em casa, a esposa fala: tá vendo, cara? A gente nunca pode viajar. Por que teu irmão consegue ir para a Europa e a gente não consegue viajar? Aí, a mulher do outro que vai viajar falou: puxa, finalmente você vai me levar para a Europa, né? Porque teu irmão vive trocando de carro, a gente continua com aquele carro velho. Tá certo? Então, olha as tensões que acabam sendo criadas na relação quando você mistura o tema família e negócio. Tá certo? Ou seja, se torna um potencializador de tensões e conflitos, tá? E aí tem esta situação, ela está até bem desenhada, né? Está bonita, mas na prática o que a gente acaba encontrando é esse modelo aqui. É um modelo de intersecção muito maior das relações. Elas estão muito mais misturadas, elas estão muito mais intrínsecas. É muito comum a família empresária utilizar-se de serviços de funcionários da empresa em benefício próprio, em benefício familiar. Então, em abril, não procure o contador da empresa, que ele está fazendo imposto de renda da família toda. Aí eu fui lá na área de TI, cadê o rapaz da TI? Está na casa do sócio, que ele comprou um computador novo para o filho ter a aula dele agora à distância, né? E precisava preparar lá o computador, o Wi-Fi, essa coisa toda. Ou o motorista, que deveria ir fazer uma entrega, mas foi buscar meu filho na escola. O financeiro da empresa, né, que ele paga fornecedores, ele paga os colaboradores, ele paga os impostos, mas também paga o cartão de crédito de todo mundo, a escola, a reforma na casa da praia, paga tudo isso, tá certo? Só para dar um detalhe, eu estava um dia numa reunião num cliente, uma empresa que era um grupo de família, eram 4 famílias que eram sócias, eu já estava na segunda, terceira geração. A gente montou a governança, trouxemos o primeiro executivo de mercado para ser diretor-geral da fábrica, e eu estava sentado com ele exatamente montando a pauta do conselho de administração, quando bate na porta da sala dele um colaborador lá, que era o chefe da produção, e pergunta: o senhor viu o fulano de tal, que é o chefe da manutenção? O diretor-geral falou assim: não vi. Nem devia estar aqui, né? Por que você está procurando ele? Não, eu estou procurando ele porque, assim, deu um curto e desligou a fábrica inteira, apagou o galpão todo, lá nós estamos com as máquinas tudo paradas. O diretor falou: pelo amor de Deus, acha esse cara logo. A gente não pode ficar com a produção parada. E o rapaz saiu. Passou uma meia hora, ele voltou e falou assim: olha, eu já localizei o chefe da manutenção. E o diretor perguntou: e ele já está arrumando o galpão? Ele falou: não, é que ele está lá em Paraty, que ele foi arrumar o motor do barco do filho do patrão. Bom, porque o príncipe precisava do barco dele funcionando no fim de semana, a fábrica ficou parada. Não é? Lembra da arte do coletivo? O que é melhor para a sociedade, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para a família? Ali não, ali era o que era melhor para o rapaz que precisava passar o feriado dele no barco dele, em Paraty. E vem cá, mas não tinha... Será que ele não podia contratar um mecânico lá em Paraty? Não, podia, mas... E esse é o ponto crítico da visão míope dessa situação. A família empresária acha que aquele funcionário já está contratado e pago, é mais barato eu usar isso, quando não é. Na realidade, eu estou tirando o colaborador da sua principal missão, do seu principal papel, para atender um outro que não tem nada a ver com o motivo pelo qual ele foi contratado, ele é registrado e pago. E o pior, a gente cria dentro da empresa uma rede de poder paralelo que não se justifica em lugar nenhum. Então, quando o chefe, esse chefe de produção, vai cobrar do rapaz da manutenção que ele deveria consertar as coisas mais rápido, no tempo certo, ele fala: mas eu estava lá na casa do patrão. Então, você acaba criando um ambiente cheio de tensões. Exatamente por quê? Porque eu não defini as regras, porque eu não pratico aquilo que eu estou olhando e dizendo, tudo que eu quero é o melhor da minha empresa,
Mas, na prática, eu misturei tudo isso. Eu quero que a minha empresa também faça o que é melhor para a minha família. E isso não vai dar certo. Aliás, na consultoria tem um dado interessante que a grande maioria dos empresários, de empresa familiar que nos procuram para implantar a governança, a gente fala, mas por que o senhor quer a governança? Ah, porque eu quero profissionalizar a minha empresa. Ah, o senhor quer profissionalizar a sua empresa. Tá bom, aí você começa a conversar, fazer 2, 3 perguntas, entender o que na cabeça dele significa profissionalizar, até que a gente entende o seguinte. O que esse empresário está nos dizendo é, por favor, me ajuda a demitir toda aquela parentada que está lá dentro da empresa, que dá custo, dá problema, me dá confusão depois em casa, tá certo? Porque tem outro fator, tá? A hora que você tem numa sociedade dessa, sempre um vai achar que o outro está usando mais do que você. Sempre. Tá certo? Eu posso usar 3 vezes por semana mais, o outro usa 4. Ele usa muito mais do que eu. Tá certo? Então, gente, formalizar, definir e atuar em conformidade com as regras que a gente cria para nós mesmos ajuda a evitar esse tipo de conflito. É natural, a empresa nasce, a empresa cresce, a família empresária vai se tornando mais complexa a cada geração, não é? Existe aquele desafio natural de que a família cresce em progressão geométrica, mas o caixa em progressão aritmética, né? Então, normalmente, não dá para pagar todo mundo e manter todo mundo no mesmo padrão de vida. Os proprietários, aqueles que aprenderam a trabalhar, que criaram aqueles seus acordos tácitos, vão se distanciando do negócio. O capital vai se pulverizando pelos sucessores, e aí existe a necessidade de balancear essa relação, ou seja, de criar regras, tá certo? Da gente ter clareza, né? Seja no âmbito societário, seja no âmbito societário, com o acordo, seja no âmbito da família, não é? A gente tem que organizar também a relação da família com o que a gente chama de protocolo de família. Ou seja, é como um código de conduta para membros de uma família empresária. Tá? O que eu posso, como eu faço para me preparar para um dia trabalhar na empresa, o que eu tenho que estudar, como eu devo me comportar, o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer. Tudo isso também tem que estar claro na própria relação da família empresária para tentar mitigar possíveis crises. Quando a gente olha, se por um lado, né, a gente fala que mais de 85% das empresas brasileiras são familiares, mais de 80% das empresas do mundo são familiares, esse é o lado bonito da coisa. Quando a gente vai para o outro lado, qual é a taxa de mortalidade das empresas familiares? As estatísticas apontam de cada 100 empresas formadas no âmbito familiar, só 25 sobrevivem à passagem da primeira para a segunda geração. Só algo em torno de 15 da segunda para a terceira e menos de 9 da terceira para a quarta geração, o que dá um altíssimo índice de mortalidade. Via de regra, a empresa familiar tem um ciclo de vida produtivo ligado ao ciclo de vida do empresário. E se ele não criar um processo de profissionalização da administração, seja por meio de atrair competências, seja por meio de definir as regras e praticá-las, a chance da empresa morrer ao fim da capacidade que ele tem de controlar as coisas se torna muito grande, tá? Então, alguns caminhos claros de evolução. Profissionalizar não significa demitir parentes. Profissionalizar é você criar regras e práticas profissionais com quem estiver trabalhando na empresa, seja da família ou não. Separar essas demandas pessoais das empresariais. Eu não posso usar a empresa para prestar serviços para mim e para minha família. As pessoas da empresa têm que ser voltadas para a empresa. Nas minhas questões pessoais, familiares, eu tenho que buscar outros meios. A evolução da empresa depende claramente da evolução da cabeça, da atitude de quem atua na empresa
logicamente, a começar pela própria sociedade. Os familiares precisam ser tratados como profissionais, então não adianta a gente querer tratar todo mundo lá dentro como parente, tá certo? Confiança, gente, é uma questão básica. O que faz a diferença do profissional é a sua competência, tá certo? Então não adianta eu misturar, eu achar que o melhor profissional do meu lado é em quem eu confio. Não. A confiança é uma coisa básica. Se eu não confio na pessoa, eu não posso ter do meu lado. Aliás, não tem alguém competente em quem você não confia, porque esse cara é o mais perigoso, tá certo? E para as novas gerações, trabalhar na empresa tem que ser uma opção. Ele pode se preparar para um dia ser conselheiro, ele pode se preparar para um dia ser acionista da empresa, mas trabalhar é se ele tiver interesse, talento, vontade de atuar naquele ramo, naquela atividade e naqueles papéis disponíveis onde ele pode atuar dentro da empresa. Essa consciência tem que vir de lado a lado. Muitos empresários, infelizmente, criam problemas dentro da sua família porque o filho ele tem, sei lá, uma metalúrgica e o filho fala, mas eu quero ser médico. E o pai fala para ele, mas eu construí isso para você. Como que você não vai trabalhar na empresa do seu pai, da sua família? Tá certo? Então, não adianta eu dizer isso para o meu filho. Aí, o que ele vai ser? Ele vai ser um médico frustrado, não é? E vai atuar de maneira dificilmente a cumprir essa competência. Por isso que o momento da sucessão ele se torna absolutamente crítico. E a gente tem que ter clareza que suceder, principalmente o fundador ou o controlador, não é trocar uma pessoa por outra. É trocar um jeito de administrar por outro. Não é? A empresa, normalmente, uma empresa que tem um fundador ainda à frente, ela tem um jeito personificado de ser administrada. É a imagem e semelhança do dono. Muitas vezes, infelizmente, o dono acha, exatamente pelo seu sucesso, né, pelo seu sucesso pessoal, que só existe uma pessoa para assumir o seu lugar quando ele sair, o clone dele mesmo. Tá certo? Porque o único jeito que funciona é o meu aqui dentro. Tá? E aí não é. A empresa, nem se for o filho mais velho dele, que é a cara dele, vai ser igual a ele, porque é uma pessoa que tem outro tipo de formação, outro tipo de visão de mundo e outro momento de enxergar as coisas na sua vida e na vida da empresa. E, principalmente, gente, a sucessão não pode ser um evento, ela tem que ser um processo estruturado. O desafio é que, quando a gente trata do assunto sucessão nas empresas, muitas vezes o dono fala, você está querendo me encostar, né? Você acha que eu vou morrer amanhã, então eu saio da empresa? Não, não é isso. Precisa preparar até por uma segurança no seu próprio patrimônio, na sobrevivência da sua própria empresa. Ele não precisa dizer, eu vou sair amanhã, mas é bom ele saber que, se ele precisar sair amanhã, ou se ele sair a hora que ele quiser, a empresa estará preparada para isso e o seu sucessor também estará preparado. O sucessor não nasce diretor, não nasce empresário. Então, não adianta eu levar meu filho para a empresa e falar assim, ou minha filha e falar assim, o filho fala, pai, o que eu vou fazer então? Não, você não vai fazer nada, me segue e aprende como eu faço. Esse é o pior jeito que dá. Você já vai criar o cara com base em vícios, né? Nos seus, tá certo? Então, ele tem que ter a função definida, ele tem que ter remuneração compatível com a função, ele precisa cumprir as regras da empresa, porque, gente, um dos maiores desafios que qualquer profissional tem na vida é ser chefe do filho do dono. Tá certo? Eu posso cobrar desempenho do cara, eu posso cobrar que ele cumpra horário, eu posso dar bronca se ele não fizer a coisa certa, né? Será que eu posso virar para o pai dele e falar assim, eu preciso demitir seu filho? Né? Vai ser difícil, tá certo? E ele precisa realmente de apoio para o seu desenvolvimento, ou seja, ele precisa, a própria empresa precisa saber e precisa se preparar para receber um herdeiro e ajudá-lo no seu processo de evolução. Quando a gente fala da governança, então, em empresas familiares, alguns instrumentos acabam sendo clássicos nisso, e dirigidos, inclusive, quando a gente instala a governança e monta um acordo de sócios.
Em muitos casos, o próprio conselho da família acaba atuando como um fator de solução de conflitos ou de solução de tensões entre sócios. Por quê? Porque o conselho de família ele se torna o grande guardião dos valores daquela família. E a empresa, não tenho dúvida, uma empresa familiar ela está muito atrelada aos valores da família que a fundou. Então, o conselho de família muitas vezes usa. O conselho de administração, por ser um colegiado e, por via de regra, ter profissionais externos, não sócios, esses não sócios acabam também sendo alguns fatores, alguns atores nesse ambiente de solução de conflitos. Recomendações que nascem e nasceram há alguns anos e a gente vê cada vez mais presentes no acordo de sócios. Buscar uma mediação profissional, uma mediação estruturada, uma mediação do jeito como deve ser a mediação para solucionar o conflito. E caso não se alcance, o próprio acordo societário deve recomendar, e aí é uma recomendação das boas práticas de governança, uma câmara de arbitragem. Tá? Onde a gente menos recomenda é o Poder Judiciário. Não é? A Câmara de Arbitragem, muita gente acha que é caro, é um processo muito caro, mas ele é caro, mas ele é rápido e sobre a decisão do árbitro não cabe recurso. O Poder Judiciário, principalmente aqui no Brasil, com todas as possibilidades de recursos liminares, você sabe como um processo começa, você não sabe nem como nem quando ele acaba. Tá certo? Então, por isso que a boa governança já leva para isso. Olha, a Câmara de Arbitragem torna-se um instrumento muito mais eficaz. E aí, para finalizar, eu trago essa frase que, para mim, ela nos mostra que viver em sociedade, viver no mundo empresarial, viver na família empresária, trabalhar numa família empresária, tudo é um caminho contínuo de evolução, né? Então, o Aristóteles já falou que somos o que repetidamente fazemos. Excelência não é um feito, é um hábito. Então, a gente precisa começar, a gente precisa aprender, a gente precisa viver e evoluir com isso, tá bom? Obrigado, Luiz, Bruna, paro por aqui. Muito obrigada, Luiz. Obrigada. Obrigado a você. Deixa eu tirar daqui para a gente se ver melhor. Isso, muito bom aqui. Excelente, né? Assim, uma aula aqui sobre governança corporativa. Até o Luiz fez esse canal entre nós e você, e nos brindou aqui com, né? Você nos brindou com sua presença e sua experiência aí ao longo desses anos, à frente de tantos casos. E, enfim, aprendi muito aqui hoje. Eu até anotei aqui algumas coisas que me chamaram muita atenção, que você falou de toda empresa tem seu modelo de governança, né? E como é interessante a gente olhar para as empresas com esse olhar e as estruturas, né, que são ali todas pautadas no diálogo, né, o consenso. Então, eu levo isso hoje dessa nossa conversa. Nós, antes de passar aqui para as perguntas, eu agradeço, então, pela sua presença e fala. Luiz, você também quer, enfim, né, tem a palavra aí, tem as perguntas, temos a Tânia também. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria passar para o Luiz Marcati, do Rodolfo, né, que ele nos pergunta o seguinte, né, é sabido que grande parte dos empresários familiares são muito operacionais, pouco estratégicos e intuitivos, né? Em sua visão, que ações podem ser empregadas para sensibilizar esses empresários do valor da governança para os seus negócios? E aí, obviamente, né, quer dizer, para evitar os conflitos e tal, mas assim, a pergunta dele é muito nesse sentido, quer dizer, como sensibilizar né, os empresários para essa, né, para a governança, né? Eu acho que o primeiro ponto é exatamente conseguir mostrar para esse empresário que, por mais que ele conheça o seu negócio, por mais que ele seja intuitivo, que estratégia deve ser um pensamento e uma ação coletiva. De nada adianta ele ter a estratégia concentrada na sua cabeça
se as pessoas que trabalham para ele não entenderem claramente para onde ele quer que eu leve a empresa dele, aonde ele quer chegar, que imagem ele quer ter. Então, esse ponto é chave, é ajudá-lo a entender que estratégia tem que ser compartilhada, dividida, até para eu poder, empresário, poder cobrar o accountability dos meus colaboradores, né? Tem um livro que foi escrito por um filósofo que nos deixou o ano passado, Robert Happe, em que o título do livro, para mim, já explica muita coisa. A consciência é a resposta. Maravilha. Eu anotei aqui umas coisas também, como tal qual a Bruna, mas eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer. Quando você estava falando agora aqui, mas no final você estava falando dos instrumentos de governança, você elencou ali, né, começando desde do conselho de família, conselho de administração, a mediação e tal. Você tem visto a mediação ser formalmente listada junto, naturalmente ela acaba vindo junto com as alternativas, né, de arbitragem e o modelo, como a Tânia gosta sempre de falar, o modelo multiportas, né? Mas você tem visto a mediação ser formalmente listada dentro de algum desses instrumentos jurídicos ou paralegais da empresa como um dos caminhos alternativos de solução de conflitos? Olha, eu posso te dizer que dos 4 anos, 3 a 4 anos para cá, eu te diria que de 7 a cada 10 acordos eu tenho visto incluir mediação. É uma sensibilidade, claro, não é um dado estatístico científico, mas é assim, nós ajudamos a criar e a implantar os acordos societários nos nossos clientes, ou revisar, atualizar acordos societários, e nós somos indicadores da inclusão disso, e muitos aí é que vão se dar conta e querer entender, mas afinal de contas, o que é a mediação? E serve para quê esse negócio, né? Então, eu acho que a gente do mundo da governança tem sido fomentador disso, tá? Maravilha. Tânia? Eu estou muito curiosa, porque quando a gente estava conversando antes de começar, eu entendi que você também tem os seus conhecimentos de mediação, né, adquiridos aí há alguns anos atrás. A minha pergunta é dupla. Primeira, em que medida esses conhecimentos te ajudam na consultoria a facilitar o diálogo entre essas pessoas que precisam construir essa estrutura de governo interno da empresa? E a segunda em que medida você acredita, Luiz, que pode ser útil ter um facilitador de diálogos externo para algumas naturezas de diálogo que aconteçam na governança? Bom, como eu estava contando para vocês, quando eu fiz a minha formação de mediação em São Paulo, eu fui fazer exatamente porque eu sempre atuei no mundo da negociação. Eu sempre atuei. E eu já tinha começado a minha vida como consultor, só que na época eu era consultor do mercado financeiro. E aí eu achei interessante, porque eu comecei a ler um pouco e estudar um pouco sobre isso. Eu falei, puxa, no fundo são técnicas avançadas de negociação, né? Eu assisti um curso do William Ury, né, aqui em São Paulo, na HSM, e aquilo me encantou demais, e foi daí que eu me interessei e fui fazer a formação em mediação. Agora, com relação ao meu dia a dia no mundo da governança, eu ando com a minha caixinha de ferramenta o tempo todo, tá, Tânia? Ou seja, a qualquer momento, dependendo da situação, eu estou usando alguma técnica do ouvir, alguma técnica do ajudar o outro a ouvir o outro lado, porque, né, como eu falei, você tem disputas de poder, você tem disputa de dinheiro, você tem disputas de afeto, não é? Então, você tem que ajudar as pessoas a compreender um pouco o outro lado, né? O mais maluco disso tudo é que, e vocês sabem muito bem, às vezes eles estão falando coisas muito próximas de um jeito diferente e o outro não está nem ouvindo, né?
Então, isso sem dúvida alguma, o tempo todo tem que ser usado. No caso, quando eu citei ali naquela lista lá de meios para a solução de conflitos, tem o conselho de administração, mas aí eu não estou falando do conselho como o conselho inteiro, um órgão colegiado. Eu até citei os conselheiros externos independentes, ou seja, aqueles que não são sócios, que são profissionais contratados. Muitas vezes eles têm essa visão do todo e eles não têm interesse cruzado naquela conversa. Então, eles ajudam a abrir os ouvidos e as cabeças das pessoas. Ou seja, Tânia, eu acredito muito na capacidade de um externo, pela sua independência, imparcialidade e por não ter conflito de interesses, em ajudar processos aí de qualquer nível, não só no societário, né? Dentro das organizações. Tá? Eu tenho uma vivência, um caso que eu atendi com um profissional que é da nossa equipe, que é o Felipe Lantos, de uma empresa familiar. Eles eram irmãos e se tornaram sócios compulsoriamente, porque o pai faleceu de repente, não houve um preparo, e os irmãos resolveram fazer uma gestão compartilhada. E eles vinham de mundos completamente distintos. E é óbvio que deu muitos ruídos, e depois de algum tempo de trabalho conosco, eles pediram se um de nós não podia acompanhar todas as reuniões de conselho de família interno, porque eles não conseguiam chegar na terceira frase, né? E eles percebiam que um diálogo facilitado acabava auxiliando a que eles pudessem se ouvir e tomar decisões a partir de considerar o ponto de vista o mais possível de todos eles, né? Então, assim, acredito que o facilitador externo, né, por não ter esse envolvimento, tanto o conselheiro independente no conselho de administração, quanto facilitadores consultores como você, possam ser extremamente úteis nesse cenário. Principalmente, Tânia, porque o nosso trabalho é assim, na nossa metodologia de trabalho, a gente tem que garantir que a hora que a gente sai da empresa, a governança esteja funcionando de fato. Tá certo? Então, ela não esteja apenas amparada em documentos que são letras mortas, arquivadas em algum lugar. Então, a gente não tem como construir e implantar uma governança se a gente não mexer com o comportamento das pessoas. Tá certo? Por isso que realmente o tal do ferramental da mediação tem que estar presente o tempo todo. E aí, deixa eu dar um pitaco aqui nisso também. A impressão que eu tenho é que a Tânia citou agora, né, muitas vezes a participação desses conselheiros independentes, né, eles podem ter um pouco dessa função própria, mas desse papel, acabar exercendo um pouco desse papel pela uma equidistância e tal. Mas, definitivamente, vamos dizer assim, os skills que são muito colocados em prática na mediação são fundamentais para lidar nesses ambientes, né? Sim. Eu acho que aqui a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu não sei se tem alguém mais que queira fazer alguma outra pergunta, alguma outra colocação. Eu queria deixar aí aberto para todo mundo. Tânia, Bruna, obviamente também, mas quem mais quiser, à vontade. Bruna tem tido essa experiência no agrobusiness, né, Bruna? Não sei em que medida você quer começar essa conversa com o Luiz, deixar aí uma primeira semente para depois vocês darem continuidade, mas eu tenho entendido também que essas habilidades que o curso de mediação trouxe para você têm sido extremamente úteis nesse cenário também, né? Sim, sim. Inclusive, nós falamos, né, sobre... Hoje o Luiz trouxe o protocolo familiar, foi até tema de uma das nossas reuniões dentro do grupo de empresas familiares do Mediare, justamente por ser um mecanismo dessa gestão dos conflitos familiares. E o agronegócio, ele é essencialmente
detido, digamos assim, né, tocado, como falamos aqui, por empresas familiares, né? Então, ele passa de geração para geração, tem todo o envolvimento aí, né, da propriedade também em relação à execução, né, da atividade, e com certeza tem tudo a ver, né, o que é empresa familiar com o agronegócio. A gente vem estudando aí isso e o quanto o agronegócio ele é importante para nós no Brasil, né, Luiz? Então, já vamos deixar agendado aí para conversarmos sobre os casos. Os causos. Os causos. No agronegócio não é case, é causa, né? Mas não, não é case. O que eu quero dizer é assim, o interessante é que no mundo do agronegócio, a gente já atuou bastante nisso também, é o fato de que o agronegócio, no âmbito produtivo, tem uma evolução incrível. Ou seja, o manejo da terra, o plantio, a semente, a colheita, não é? A tecnologia embarcada na operação cresceu muito. Nos grandes patrimônios de agronegócio, também cresceu muito a técnica de comercialização, né? Quer dizer, o cara está operando o gado e está com o olho em Chicago, lá na bolsa. Então, não é? Está sabendo quando antecipar, quando proteger, né? Quando vender, quando não vender e tudo mais. Onde é menos evoluído é exatamente na questão societária, até porque grande parte do negócio brasileiro ainda está pendurado no CPF do dono, né? Não é nenhuma empresa. Então, o que torna mais difícil ainda você trazer uma prática profissionalizada no âmbito da governança desses patrimônios que são gigantes, né? Até pela dificuldade de se contratar, né, um terceiro profissional, né, específico para essa área, a gente discutia isso também. Mas essa questão do CPF, aí tem as questões tributárias e tudo mais que envolvem, né, que precisam ser vistas. Só que quando você tem que tratar da sucessão desse CPF é que é o problema. Exatamente. Exatamente. Muito Porque, bom. Existem muitos casos que a gente vê como esse que a Tânia citou, né, do pai que faleceu. Isso, infelizmente, é muito comum. Por isso que eu trouxe aquela frase do precisa ser um processo e não um evento. Porque, via de regra, no evento, além de tudo, você tem um impacto muito grande, tá certo? Que envolve isso, né? Então, você tem histórias aqui no Brasil, é só pesquisar, histórias em que a empresa estava estruturada, estava preparada, o empresário morreu de repente, a empresa continuou, outros não, a empresa foi embora logo depois dele, né? Então, eu mesmo sou conselheiro ainda hoje, independente de uma empresa em que ela era controlada por 2 sócios e os 2 morreram no mesmo dia, tá? E não foi acidente. Então, teve um câncer que teve uma evolução muito agressiva, em poucos meses ele faleceu, e no dia do enterro o outro infartou e morreu. E no dia seguinte, um grupo de filhos entrou dentro de uma empresa em que eles não tinham a menor ideia do que acontecia dentro daquela empresa, né? Então, foi o mínimo que, assim, que a gente falou, um núcleo duro de gente falou assim, não, ou a gente se junta, ou nós vamos perder tudo que está aqui, não é? E aí acabaram encontrando até na governança um caminho de salvação para eles, né? Porque, no fundo, foi para apoiá-los em como se organizar, em como entender, em como... Porque de 2 sócios, de um dia para o outro, viraram 8 sócios. Tá certo? Então, bom, gente que não trabalhava na empresa, gente que não tinha poder, gente que nunca tinha convivido junto, gente, tá certo? Aí devia ter de tudo um pouco daqueles círculos, né? Daqueles nove tipos, né? Grupos de interesse ali, né? De grupos de interesse. Né? Exatamente. Eu acho até que assim, a Camille botou aqui, pediu para você compartilhar um caso concreto de governança. Eu não sei se a gente tem mais tempo, porque a gente meio que está se aproximando aí do final, mas eu acho que você agora já deu
Esse último exemplo aí já é um exemplo bastante, né, assim, bastante interessante sobre um caso de governança bem real, né? Exatamente. E foi exatamente. A primeira coisa foi como organizar a relação entre eles, como entender como eles iam se dividir, como eles iam entender que em 8 ninguém era dono, né? Ninguém era dono, tá certo? Então, como é que a gente decide junto? Aprender que sócio tem que prestar contas a outro sócio. Sócio depende de convencer o outro sócio a tomar uma decisão conjunta. E os sócios precisam se organizar para ter gente competente para tocar o dia a dia dos negócios, né? Então, é por isso que o modelo de governança, ele, formalizado, estruturado, leva a esse caminho da profissionalização, né? É aquilo que você falou, né? Mais um consenso, né? Do que o consenso e o senso comum. Do senso comum, exatamente. Aqui está o Borges, desculpa se estou pronunciando errado, mas aqui compartilhei uma experiência de acionista com várias empresas no ramo cítrico. Sofreu um sinistro, os executivos estavam discutindo, né? Enfim, acho que é bem semelhante aí do que você acabou de contar para a gente, não é? Sim, sim. Isso é mais comum do que parece, né? Porque a gente normalmente olha as empresas do lado de fora da sala de decisão, né? Quando você está dentro da sala de decisão é que você vê essas nuances todas. Eu já vi uma discussão, só para ser rápido aqui, uma discussão entre 5 irmãos, em que 5 irmãos, assim, um tinha seus... O mais velho tinha 69, o mais novo 57, 58. E esse mais novo estava trazendo um projeto para ser aprovado de algumas dezenas de milhões de dólares, que dependia de um financiamento de 20 anos. E o mais velho falou: você está louco, eu vou assinar esse negócio, eu vou dever até os 90, cara. Nem de jeito nenhum, eu não quero mais isso na minha vida. E aí o outro falou: não, cara, para. Não é para você dever, a empresa, mas a empresa vai crescer, a empresa paga. Não, mas eu não quero, é muito risco. Eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, até que o mais novo, né, num determinado momento, virou para ele e falou assim: cara, você sempre me sacaneia, a vida toda. Desde aquela vez que a mãe mandou você me pegar na escola e me levar no clube para o campeonato de futebol, e eu perdi o jogo porque você não foi me buscar. Quer dizer, nessa hora não tinha mais dezenas de milhões de dólares, tinham 2 irmãos brigando. Tá certo? Então é uma mistura de emoções muito muito forte e de alto potencial inflamável, né? O afeto, né? O afeto. Para o bem e para o mal, né, Luiz? Para porque o bem e para o mal. Também se trabalha sem remuneração, se trabalha de sol a sol, se dá umas jornadas duplas quantas forem necessárias, mas também as contas ficam misturadas, a relação fica misturada e por aí vamos. Né? Mas, Tânia, já tem estudos que mostram isso, que as empresas familiares administradas de maneira profissional por familiares competentes, elas tendem a ter um resultado melhor. E mais longevo, porque a visão de longo prazo é muito grande. Ninguém está pensando em vender empresa semana que vem. Ninguém está pensando no bônus no ano. Não é? A visão é muito maior. Então, por isso que tem valor você construir esse processo. Legal. Muito bacana. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Eu acho que estamos chegando aqui ao final. Eu vou abrir para a Tânia fazer os últimos comentários. Luiz, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo aqui, várias mensagens aqui de agradecimento, enfim, por você compartilhar isso conosco. E, Tânia, então eu passo aí para você fazer o encerramento. Eu dou uma boa noite rápido, vou deixar com você, Luiz, as últimas palavras, tá bom? Um boa noite rápido e um agradecimento pela presença de todos. A gente sabe que são muitos que estão nos ouvindo e que ainda vão ouvir o Luiz no YouTube, se não tiver a oportunidade de estar aqui. Obrigada a vocês dois, Luiz e Bruna, por esse convidado que compartilhou esse especial conhecimento. Obrigada, Luiz, pela presença. Deixo com você o boa noite de encerramento. Bom, eu agradeço muito, agradeço ao convite, agradeço a oportunidade. Fico à disposição de todos vocês. Quando quiserem ouvir mais histórias, é só chamar que eu apareço.
Vamos certo? marcar. E um grande abraço a todos e parabéns pela missão do desenvolvimento, da disseminação da mediação Brasil afora. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, até breve. Até breve. Obrigada, Luiz. Tchau. Boa noite. Obrigado, Lígia. Tchau, Obrigado a tchau. todos. Eu quero Obrigada. só garantir, Lígia, que você tirou a nossa foto. Você tirou, né? Tirei. Tá bom. Boa noite a Tchau. todos. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. Eu estou saindo, se vocês três quiserem conversar um pouquinho, fiquem à Tá vontade. bom. Tá? A Lígia está aí Obrigado. com vocês. Tchau, tchau.